Tiago, muito bem-vindo, tudo bem? Opa, Mauro, como é que vai? Você está melhor, homem? Melhor não tô, né? Mas acho que dá para fazer um esforço assim para a gente conversar e tal sobre tudo isso, do bilhão de coisas que está acontecendo e tem afetado a gente, assim, mas bem não dá para ficar assim, para dizer. Acho que vai demorar um pouco, né? Mas enfim, você está me ouvindo bem, Mauro? Consegue me enxergar Tô, direito? tô, Tá? Minha tô, câmera tô tá ouvindo boa? sim, tô ouvindo. Legal, Tiago, legal. eu Sim. já falei do teu currículo, né? Falei brevemente, claro, do teu currículo. Você é um especialista no tema das milícias, é um geógrafo, doutorando em ciências sociais. Mas você não tem, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço da tua biografia, e aí isso vai explicar essa. Eu fiquei muito destruído emocionalmente, né? Quem não ficou, né, com esse massacre? Mas eu tô aqui no Piauí, não conheço ninguém lá da comunidade, né? Nunca estive na Penha, mas a sua história é outra, né? A sua relação não é uma relação, pelo que eu sei, né? Que vem desta ligação intelectual, desta identidade empática. Você mora aí perto, é isso? Qual é a tua relação pessoal com esta comunidade massacrada na terça-feira? Eu não moro assim, realmente eu não moro tão perto assim, geograficamente, mas eu sempre estou ali na Vila Cruzeiro porque eu sou professor de um pré-vestibular que tem ali perto, né? Ah, Inclusive, a cena lá dos corpos, como eles foram sendo recolhidos pelos moradores, é em frente ao prédio do prédio que eu dou aula, assim. É em frente mesmo ali, quase a na mata calçada. onde recolheram os corpos é em frente Não. ao A prédio. lona, Não. onde os corpos foram colocados na rua, ali, Ah, empilhados, ali em sim. fileiras, ele é em frente ao pré-vestibular, Nossa que eu dou Senhora. aula ali já desde 2018, 2019. Eu tive uma retirada do pré e voltei esse ano, e é em frente exatamente assim, ali. Dava para ver o prédio, o lugar que eu paro para comer o salgado, tomar uma cerveja ali, ali em frente, ali mesmo. Foi todo aquele circuito ali, porque a praça ali para a Vila Cruzeiro ali é um ponto central assim de circulação de pessoas, tanto do Complexo da Penha como do Complexo do Alemão. Assim. Então, é o início da favela ali assim, Uhum. em termos, para ficar mais didático, é onde termina o asfalto e começa ali atrás. Já começa coisas que são mais específicas da favela, como acho que vai ter um ato hoje, né, daqui a Isso, pouco, inclusive 1 hora, que é no Campo da Ordem, que fica atrás do prédio do isso. pré-vestibular ali, né? Tá. E durante esses anos assim que eu estou lá, já me deparei com várias operações policiais, que as aulas tiveram que ser interrompidas. Teve uma ocasião que teve uma operação na véspera do vestibular da UERJ, na semana do vestibular da UERJ, e os alunos estavam muito, muito ansiosos, queriam ter a aula, e aí a gente combinou de ter aula pelo WhatsApp. Eu voltei para casa, estava no meio do caminho, eu voltei para casa, e aí tive que mudar a dinâmica da aula, então ficamos resolvendo questões pelo WhatsApp. Assim, os alunos colocavam as questões, fizemos um grupo grande assim, de alunos e fiquei resolvendo questões na véspera do vestibular da UERJ. Agora também é véspera do Enem. O Enem já é semana que vem, se eu não me engano, e praticamente decretou o fim das aulas. Assim. Eu acho que não tem mais clima para voltar, porque, inclusive, uma professora comentou sobre isso. Né? Ela foi aluna do pré-vestibular, ela foi aluna do pré-técnico, foi aluna do pré-vestibular e agora tornou-se professora, tudo naquele local. Então, ela vendo aquilo ali, ela dificilmente consegue assim, voltar para a normalidade, porque é exatamente na calçada do prédio onde é o pré-vestibular, né? Então, assim, você vai passar todos os dias ali, você vai ver aquela cena. Algumas pessoas que filmaram, inclusive filmaram do prédio do pré-vestibular, a imagem de cima. Assim, não tem como você ir na varanda do pré-vestibular e olhar para baixo e não ver aquela cena, assim, sabe? Você viu a cena dos corpos estendidos ali? Vi. Eu vi que acompanhando, tem um momento que eu ficava oscilando, né? Aí por questão de pesquisa e tal, e tem informações locais ali que a imprensa, né, não consegue dar, e também isso é uma chuva de informações, chuva de narrativas. Você fica meio perdido aonde que vem, por onde acompanhar e etc. E tal. Então, o prédio da frente, assim, nessa parte azul, tem uma parte azul ali, é o prédio da Isso. frente, que fica o pré-vestibular. O pré-vestibular Não. ali, nesse prédio todo, essa calçada toda ali. Então, ali tem uma Hum. varanda
tem uma varanda ali que é isso, é um espaço de socialização dos estudantes, dos alunos, que você fica olhando na favela para baixo ali, assim, essa parte aí que dá para... É isso, dá para ver a favela, as pessoas andando, circulando. Sempre quando tem jogo do Flamengo, aí embaixo tem uma concentração de pessoas aí vendo o jogo do Flamengo, eles botam uma lona e botam um telão e fica vendo o jogo do Flamengo. Tem os finais de semana, tem uma feira nessa rua aí, aos sábados. Essa rua tem uma feira que acontece, que as ruas são fechadas, e aí vem uma feira aqui na favela, que acontece aí. Provavelmente isso vai mudar a dinâmica da favela completamente, assim. Então, essa é a minha relação, sim. Eu sempre circulei aí, tem algum tempo e tal. Conheço, por ser professor, conheço alguns alunos e tal. Não tenho notícia até agora se algum aluno meu está entre os falecidos. Não sei, não tenho essa notícia. Foi algum familiar de algum aluno. Não, tá tudo muito caótico, assim, sabe? Tá muito caótico. Tá todo mundo atônito ainda e é difícil, assim, falar sobre isso e perguntar especificamente. Então, a gente fica só a assim... A situação ainda é uma situação caótica lá? Aí, sim, ainda por ter um medo. Agora, não sei se você viu, o BOPE estava circulando, desfilando pela cidade agora, né? Agora pela manhã, se eu não me engano, inclusive passou em frente ao ML, e aí é isso, né? São pessoas aplaudindo, e o BOPE ainda, né, ter a capacidade de fazer isso, e são várias coisas para pensar e tal. Mas, assim, essa minha relação com a favela, assim, eu nunca alia, embora minha pesquisa, territorialmente, minha pesquisa é mais para a Zona Oeste, próximo de onde eu moro, assim, mas ali acaba que também afetando um pouco sobre a segurança pública, que é a linha geral da minha pesquisa. Mas eu ali mais como observador mesmo do que coletar dados, essas coisas, sim, de construir relação, de fazer pesquisa. Era mais isso, era o meu trabalho, era exercendo, né, um outro tipo de contribuição. Inclusive, o coordenador do pré-vestibular, ele aparece em alguns momentos já ajudando ali, assim, ele é uma figura muito querida ali na Vila Cruzeiro, então ele estava, sempre quando tem essas ocasiões, ele ajuda e tal, e aparece alguns vídeos ele passando assim, ajudando, assim. É um negócio bem, assim, impensado, assim. Não tem como ainda dimensionar isso, né? Ontem teve aqui com a gente o professor da Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Alves, há 33 anos investigando, é uma referência na área. Sim, sim. E ele tem uma ação forte com grupos de familiares, sobretudo mulheres, de vítimas das chacinas e dos massacres, né? E ele estava comentando algo que você passou por esse tema, né? Que é o trauma, que não acaba. Não acaba. Isso liquida a vida das pessoas e vai marcar a vida das pessoas, dessas mulheres, dos filhos, dos parentes, dos amigos, para sempre, né, Tiago? É o que você falou, né? Nunca mais será a mesma favela ali, essa entrada da favela, né? Não, assim, é isso. Se você ver alguns vídeos, você vai ver adolescente, criança ajudando, né? Como que isso é uma forma de a morte para essas pessoas são naturalizadas, assim, tendo que lidar com isso, não é naturalizada por uma forma desleixada, mas tendo que lidar, tendo que viver, tocar a vida, porque assim é a favela, assim. Isso está presente no cotidiano da favela, carregar corpos, ver corpos massacrados, ver corpo daquele jeito, ver mãe desesperada. Uma mãe da favela tem um comportamento completamente diferente de uma mãe do asfalto. Isso é uma coisa assustadora, assim, quando eu tenho contato com algumas mães. Assim. É uma percepção de sociedade, uma percepção de vida, uma percepção de ser mãe é muito diferente, que a gente não consegue dar conta, não consegue dimensionar. Para a gente soa muito diferente quando tem esse contato. O impacto cultural, o impacto, ele é muito grande, assim, sabe? O tipo de preocupação que a mãe tem, o futuro que ela quer para o filho, essas coisas mais genuínas de uma mãe, de uma relação familiar, é muito diferente de uma pessoa que convive no asfalto, assim. Só para ter contato mesmo, para você dimensionar isso. Enfim, e aí entra várias questões para a gente refletir, né? O que é a favela na sociedade, o que são essas pessoas na sociedade, né? Por mais que tenha tido algumas mudanças, mas no geral ainda prevalece ali o racismo, né? De modo geral, a sociedade não gosta do favelado, odeia o favelado. Isso é uma coisa muito clara, odeio o favelado, né? De várias maneiras isso é expresso, assim. E aí o pior de todos é quando há o extermínio. O extermínio é a expressão máxima desse ódio ao favelado e do racismo.
Se a gente fala que precisa enfrentar o racismo, se a gente fala que há um racismo estrutural, o foco deveria começar na segurança pública, que aí é tentar evitar o máximo de morte possível de pessoas negras, de pessoas faveladas, assim. Perfeito. Coisa que é difícil a gente ver hoje, né? Tiago, você me mandou, inclusive, algumas imagens que você pediu assim, ó, eu gostaria de abordar o tema também usando essas imagens. Você quer trazer elas para a tela agora? Você comanda o show aqui. Tá, vamos começar então pelo seguinte, pelas operações. Antes de mostrar as imagens, eu comunico a você, conforme por favor. Você vai falando, eu vou pondo na tela, isso, tá bom. Tá bom. Então, assim, é isso, né? Respirar um pouco para começar a falar sobre isso, que acho que é necessário também falar, né? Por mais que tenha muita gente falando, assim, eu não gosto muito disso mesmo eu estando afetado emocionalmente, é difícil para falar assim sobre logo o fato depois, diante daquilo que estava acontecendo. Assim, eu acho que é um tipo de relação que eu não consigo estabelecer, eu não consigo lidar com isso. É assim que eu reajo e sem pressionar que outras pessoas tenham mesmo tipo de reação que a minha. Mas, assim, essa operação policial, ela é uma mudança de paradigma do que já vem sendo operações policiais no Rio de Janeiro, né? Isso está muito claro, assim. Então, assim, para traçar um histórico muito rápido aqui, se a gente voltar lá para o início da década de 90, se eu não me engano, 91 ou 92, teve uma operação policial no mesmo local, no Complexo do Alemão, na favela Nova Brasília, em que, de maneira geral, assim, com muitas aspas, é o BOP se apresentando para a sociedade. Aqui, agora, o BOP está consolidado, está estabelecido com uma nova política de segurança, naquele momento chamava-se operações ostensivas. Né? Aí depois vai ter uma série de operações, aí vai ter lá a aplicação do Rio 1, Rio 2, mas foi isso. O BOP fez uma operação para se apresentar para a sociedade que tem uma tropa de elite agora consolidada e que é diferente do que tinha até então em termos de policiamento no Rio de Janeiro. O resultado dessa operação foi 11 pessoas assassinadas e é isso, o descarte. Quem retirou os corpos, se hoje nós vimos, se nessa operação foram os próprios moradores, nessa primeira operação quem retirou os corpos foi o caminhão de lixo da Conlurb do Rio de Janeiro, que retiraram os corpos pela quantidade. Então, assim, isso já começa a mostrar o que viria dos anos posteriores, né? E com o passar dos anos, isso só foi aumentando. Aí vieram outras chacinas. E é interessante notar que, assim, as chacinas, ela tem o papel do Estado e tem o papel da polícia, sobretudo. Quando tem conflito entre grupos armados, por exemplo, Comando Vermelho e Terceiro Comando, você não vê uma quantidade de morte como essa. Só o Estado promove esse tipo de morte. É só o Estado, só o policial agindo oficialmente ou não oficialmente. Porque até os grupos armados que têm participação policial ocorre chacina. Por exemplo, como foi a chacina da Candelária. Tinha envolvimento, policiais envolvidos. Teve a chacina de Nova Iguaçu, em 2005, né, que tinha batido o recorde também na região metropolitana, que 29 pessoas foram assassinadas com participação de policiais. Policiais participam em grupos de extermínio, em grupos armados. Então, essas chacinas têm, parece que é um estatuto policial cometer chacina. É um estatuto da segurança pública em períodos terem chacinas. Então, ao passar dos anos, isso foi mudando, né? Alguns paradigmas. Então, teve essas chacinas que eu comentei agora, mas uma chacina especificamente que aconteceu também no mesmo local, no Complexo Alemão, foi em 2007, quando foi uma operação policial para os Jogos Pan-Americanos, trazer segurança para o Rio de Janeiro receber os Jogos Pan-Americanos. O que indica qual é a mudança dessa chacina, dessa operação policial? É uma mudança do perfil do próprio policial, em que deixa de ser abandona o policial soldado para ser o policial guerreiro. A partir de agora, a polícia do Rio de Janeiro atua como se estivesse oficialmente em guerra, né? E aí eu queria que você mostrasse a capa da revista da revista Época, no período quando teve essa chacina, né? Tanto que a capa chama atenção, né? É um ataque inovador, que é agora, e o destaque é o policial. É uma imagem muito sádica, né? É o policial acaba de realizar uma operação e desfilando entre os corpos. Isso é muito presente, por exemplo, na guerra entre Israel e Palestina, né? Isso a gente tem visto aí
que vem acontecendo, né? Então, assim, isso é uma mudança de paradigma. O policial agora não é mais daquele da farda cinza, não é aquele, ou até mesmo farda preta, mas é uma farda de guerra, é um equipamento de guerra, com operações de guerra, e se é uma operação de guerra, o equipamento de guerra, o resultado é a morte, né? E aí, assim, é uma coisa assustadora, porque agora o policial ele não entra mais, a operação policial envolvendo as tropas de elite, já já eu falo sobre isso, não é uma operação que vá prender especificamente, é para causar terror. É o terror, porque digamos, todos os problemas mais sociais que acontecem na cidade de Rio de Janeiro, embora não tenha relação, não tenha investigação, mas tem uma comunicação muito convergente para culpar isso, para culpar esses moradores da favela, para culpar os grupos armados, os grupos faccionados, e isso se representa na maneira como eles provocam esse terror. Esse policial que está aí na capa, ele era conhecido, é o policial Trovão, né? O apelido dele era Trovão. Ele, inclusive, tem uma entrevista, eu tenho essa revista nos meus arquivos. Ele fala que o sonho dele era lutar no Iraque. Ele teve passagem algumas guerras, acho que em África, ele passou em África, e ele era conhecido pelo policial que, durante as operações, ele fumava o charuto dele. Se não me engano, ele está com charuto, que a imagem não é boa. Ele está fumando charuto nesse momento que ele está passando entre os corpos. E uma outra coisa interessante sobre ele é que ele tinha um fuzil dourado. Né? Ele tinha um tipo de uma arma, não sei se é metralhadora ou fuzil, que eu não lembro aqui, que tem muito tempo e não tive tempo para essa ocasião aqui entre a gente, eu não pude rever isso. E a ironia é que ele está preso por envolvimento com tráfico. Está preso? Está preso por envolvimento com tráfico. Agora não lembro o ano que ele foi preso, mas se der um Google aí o nome dele, policial Trovão, ele foi preso por envolvimento com tráfico. Acho que ele estava vendendo armas para o tráfico. Logo depois, ele foi o símbolo depois das ocupações das UPPs, etc. Então, mas aí eu quero dizer, voltando, essa operação, esse policial e todo esse contexto é uma mudança de paradigma que daqui para frente ele vai piorando. Ele vai piorando porque... 2011, tá? Foi preso em 2011, em 2011 por fornecer armas de alto poder destrutivo, metralhadoras e fuzis, ele vendia para os traficantes. Exatamente. E aí, olha que ironia, né? É o Estado atuando de várias frentes, é o Estado nas suas frações, né, nos seus tentáculos, agindo de alguma maneira para contribuir para a situação e depois culpar, responsabilizar apenas aqueles os que estão na parte inferior dessa cadeia, né? E aí essa imagem é melhor, né? Que mostra, não dá para falar todos os detalhes, mas é um infográfico, está no interior da revista, que vai detalhando o equipamento dele, né? O equipamento que ele foi utilizado, o valor. Provavelmente hoje o equipamento está mais sofisticado, né? Mas dá para perceber que vai destrinchando o equipamento dele. Aí tá com o charuto na mão, o charuto na mão esquerda dele. Tá lá, é verdade. Então, ele tá ali com o charuto. Bem gringa, né? Bem essa imagem gringa, né? Sadismo charuto puro. É um sadismo puro, assim. Você acabar de matar os corpos empilhados, você passar fumando, assim... Eu acho que, assim... Tiago, esse é o momento, então, ali, anos 90, em que essa militarização... Há uma virada de página, né? Quer dizer, em que o policial passa a ser... se fantasiar e ter essa lógica que ele vai falar, né? Que o sonho dele era ir para a guerra do Iraque, que ele passa a ser um militar, efetivamente. É isso, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. Isso é um aspecto da militarização das forças de segurança. Isso também isso não é exclusividade do Brasil, assim. Sim. E do Rio de Janeiro. Tem lá nos Estados Unidos está igual. Exatamente. Né? Eu acho que citar isso agora. Os Estados Unidos também tem muito isso. Né? A gente copia de todos os lugares. Assim. Essa questão do tratar as situações urbanas, questões sociais, com militarização. Isso que eu venho defendendo, venho escrevendo sobre isso, que a militarização, hoje, ela não é um aspecto exclusivo das forças do Estado, das forças de segurança. Ela é uma coisa generalizada hoje, né? E aí um dos pilares é o fim da barreira entre o que é civil e o que é militar hoje. Não tem mais essa diferença. Né? A gente não tem mais isso, claro, definido, né?
aonde começa, onde termina a fronteira da esfera civil e da militar. E a militarização é tudo. Os grupos armados são extremamente militarizados. E é por isso que eu chamo de espaço urbano pela geografia. Tem muita contribuição nessa discussão. Mas é isso aí em 2007, essa operação em 2007, e há uma mudança de paradigma. Dali em diante, então, aí vieram, né, as UPPs, né, as ocupações das UPPs, para a instalação das UPPs, já era a política de pacificação sendo implementada, as operações que elas eram uma forma de guia para a instalação das UPPs, prescindindo, toda UPP tinha uma operação desse calibre envolvendo Forças Armadas, Força de Segurança, todo o aparato. Mas ali o que estava acontecendo também nesse momento era o BOP, era o modelo de segurança do BOP, o modelo de policiamento do BOP sendo levado para outras esferas da segurança pública, como o COB, como principal multiplicador de uma forma de segurança pública, que é a que a gente está vendo hoje. Né? Recentemente, o prefeito do Rio, ele né, junto com a Câmara dos Vereadores, vai ter uma tropa de elite da Guarda Municipal muito no molde do BOP. Então, assim, se há uma expressão definida, acabada de militarização das forças de segurança, esse modelo é o BOP. O BOP é o grande vetor de militarização, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. O BOP passa a ser a referência quando você pensa em polícias com esta pegada de militarização. De guerreiro, formar guerreiro. E isso é possível, você andando pela rua, assim, você consegue ver guardas municipais, segurança de trem anda com cinto, com cantil, com colete, assim, o sujeito é só metrô em São Paulo. Isso, o metrô aqui no Rio também tem isso. A linha 4, especialmente privatizada em São Paulo, é assim, os caras. Não, interessante que no colete atrás aqui, ele tá equipado dessa forma. Aí no colete atrás ele tá, posso te ajudar? Assim, é ironia, assim, posso te ajudar, né? Sabe? É uma coisa assustadora. Olha, assim, qualquer pessoa que ele o perfil indesejado, ele já olha diferente, já fica próximo ali, já começa a ter essas questões. E aí, assim, esse é o grande modelo. Assim. Então, assim, teve essa virada. Uma outra coisa interessante que também eu venho observando nessas operações é que entra o elemento da vingança também nessas operações. É um guerreiro que quer se vingar de todos os males da sociedade, principalmente direcionado, convergindo para o favelado e para o que eles chamam de crime organizado. E aí uma outra observação, assim, eu vou trazer alguns elementos aqui, Mauro, assim, não é que eu concorde com eles, porque assim, uma das coisas que a gente pensa enquanto marxista é que a gente precisa entender a realidade como ela é, independente, antes de colocar nossa vontade, onde nossa opinião, nossas projeções sobre aquela realidade. Então, eu fiz um esforço de tentar entender também um pouco como que o policial pensa, como que é a segurança pública, porque a gente, às vezes, vai pensando que como as coisas não deveriam ser, esquece de ver como elas realmente são. E aí é aquela frase do Marx, né? A história surpreende quem de história nada entende, né? Então, assim, quem está acompanhando um pouco esse cotidiano violento da cidade do Rio de Janeiro, pós-operações, secretários dando entrevista, você vai ver que isso está dentro do cronograma, está dentro da perspectiva que isso poderia acontecer em algum momento, sabe? Isso estava colocado em algum momento dentro da conjuntura política, dentro de vários outros fatores, mas isso estava colocado. Em 2017, teve uma operação, foi um pouco antes, acho que já estava ali o prelúdio para ter intervenção federal, que foi a morte de um policial civil na favela do Jacarezinho, um policial civil, e aí o Exército logo ocupou o Jacarezinho, ficou 11 dias ocupando o Jacarezinho por conta e aí, da morte desse policial, ali já começou a ficar mais palpável a questão da vingança como um elo, como um pressuposto das operações policiais. Que está presente, por exemplo, no maior massacre da história do Brasil recente. O Jacarezinho foi isso, foi uma vingança. Não, lá em São Paulo, né? No massacre de maio de 2006. Isso também, né? Essa é a lógica que aparece ali. A mesma coisa agora nessas operações da polícia de Tarcísio em Santos, né? Na Baixada Santista. Sim. Né? Vingança. O eixo é sempre a vingança, né? Virou um grande mobilizador assim, para as forças de segurança. O problema é que
é isso, né? Aí tem outros elementos que acho que eu queria ver se lá podia colocar, que estão dentro dessa questão da vingança. Então, aí em 2017, a Operação Vingança, aí teve na Vila Cruzeiro em 2022, que teve a participação da Polícia Federal, que também tem uma tropa de elite dos moldes do BOP, que é chamado de NOA, né? Núcleo de Operações, alguma coisa, não lembro agora. Na verdade, são 2 núcleos nos moldes do BOP, que é a Polícia Rodoviária Federal. Olha só, é Polícia Rodoviária Federal, não é a Polícia Federal. É a Polícia Rodoviária Federal, que tem um núcleo de elite nos moldes do BOP, tem o seu próprio BOP. E eles participaram em 2002 na Vila Cruzeiro também, que morreram 23 pessoas. E nessa época, nessa operação, os policiais filmavam, né? E você via o teor de vingança ali neles, porque eles ridicularizavam os mortos, né? O que eles tinham feito. Aquilo deu uma repercussão muito negativa e você não viu isso agora. Nem as câmeras oficiais e nenhum policial ali filmando, satirizando, demonstrando todo o sadismo do que essas operações são, assim. Isso foi pensado, claro que isso foi pensado, foi avaliado para não ter isso, para não correr esse risco, porque a polícia, quando faz operação, ela tem ali uma preocupação com a comunicação pós. Isso é muito claro, assim, se você vê, tem método na comunicação pós-operações, tem método nisso. Além de já todo o respaldo que os monopólios de comunicação também fazem. Assim. E aqui eu não vou citar, porque eu estou com medo de também ser processado por isso, mas se você pegar alguns jornais aí, a gente falava muito da escola Wagner Monte, né, que eram os jornais de meio-dia, jornais pinga-sangue, você almoçar sangue. A gente tem hoje uma comunicação generalizada pinga-sangue. É perfil estranho na rede social, no Twitter. E assim, eu não vou falar o nome também, mas tem uma empresa que ela é dona de alguns perfis no Twitter, em rede social, que são esses perfis que dão a entender que estão transmitindo algo diretamente que a grande mídia não aborda. Então, por exemplo, teve conflito entre Terceiro Comando e Comando Vermelho, e aí teve gente morta, decapitada e tal, então eles mostram isso, mas para dizer que, para mostrar que está um estado de calamidade. E aí você vai ver de onde que eles estão vinculados a uma empresa aqui no Rio de Janeiro, que é uma empresa de segurança. Eu não vou falar o nome para não ter problema para mim, assim, mas tem pesquisa já revelando isso. Assim. Então, tem esses perfis. Por exemplo, também no conflito, né, no auge, ali, no auge, não tem que falar o auge que todo o conflito foi, mas entre Israel e Palestina, né, eles ficavam assim, muito pró-Israel, colocando muita coisa pró-Israel, e eu estranhei isso. E era um perfil verificado, assim, um perfil verificado. E aí depois descobri que tem pesquisa revelando sobre isso. Então, é isso, assim. E aí, essa operação de 2023 teve esse fator, esse elemento, que aí agora mais guerreiro ficou mais claro que isso que eu estou falando, que é um processo que já vinha acontecendo e agora conseguimos ver. Que aí agora a Polícia Civil tem uma tropa de elite, a Polícia Rodoviária Federal tem uma tropa de elite, além do BOP, né? Que aí quem oferece treinamento são o BOP. Tem aqueles grupos lá que são os fantasmas, né? Que é lá de Goiás, que é um grupo de elite que ninguém fica sabendo quando eles fazem operações, se eles estão, assim, é uma coisa muito secreta e tal. Eles fizeram uma operação, e aí, depois disso, não ouvi mais falar deles, que foi uma operação também, se não me engano, em 2017 mesmo, na favela do Salgueiro, que fica na região metropolitana, em São Gonçalo, do Rio de Janeiro, assim, que é os moradores relatando que não sabiam de onde vinham os tiros e tal, e depois um repórter conseguiu pescar essa informação de que eram os chamados fantasmas, que é uma tropa de elite nos moldes do BOP, mas que o quartel fica em Goiás, não fica no Rio de Janeiro. Então, assim, teve essa operação em 2023. Agora não lembro o ano, mas também foi em 2018 que teve uma operação, 2018, não lembro o ano que é isso, é muita chacina, difícil, assim, mas depois o pessoal pesquisar aí, talvez vão encontrar isso. Eu até escrevi um artigo para a revista Ópera falando sobre isso, que eu citei um pouco isso, que teve uma operação na favela do Cruzeiro, na favela do Salgueiro, em que os militares do BOP e outras forças e outros de tropa de elite se juntaram, inclusive o Ministério Público estava, até onde eu acompanhei, o Ministério Público estava vendo as irregularidades, porque não era uma operação oficial, mas que envolvia esses militares com todo o armamento disponível que o Estado oferece, é isso, né? Tem facções policiais, a gente pode falar melhor, explico melhor o que significa isso, mas tem facções policiais que agem de acordo com os seus interesses ali, com as suas vontades, que tem o respaldo do Estado. Por ser agente do Estado, vai ter o respaldo do Estado.
Eles foram para alugar um salão na favela, um dia antes da operação, dessa chamada com muitas aspas, operação, né? E fizeram churrasco. Fizeram churrasco, bebidas e tal. Picharam dentro todo o salão com frases de inimigos do Comando Vermelho, que era ECO, milícia, terceiro comando. E quando caiu a noite, eles fizeram a operação, cometeram a chacina. Se eu não me engano, foram 11 pessoas assassinadas. E aí eles voltaram lá para o salão, destruíram tudo no salão, destruíram tudo, quebraram tudo e foram embora. É isso, praticar o terror. Essa é a questão. Praticar o terror também faz parte dessas operações. Não é só lá matar e ir embora, e tem que deixar um terror para que choque os próprios moradores, para que choque os favelados, que acho que na cabeça deles isso faz com que essas pessoas abandonem o crime. Em algum momento vão sair do crime. Só que o efeito é o contrário, já vem pelos anos. Isso promove mais ódio e promove mais gente, interesse em pessoas em querer, de alguma maneira, se vingar também do que a polícia, que o Estado vem fazendo na favela, assim, sabe? É isso, uma pessoa carregar corpos de seus amigos, e aí que uma relação, assim, sem juízo de valor, sem moralidade, porque, assim, na favela, essas pessoas que entram no crime, na favela, sim, elas têm conhecido, elas têm parentes, têm sociabilidade. Então, você achar que essas pessoas que participam das facções não tem um nível de sociabilidade, está isolado, é uma coisa à parte, ele conhece e tal, tem relações interpessoais, assim como policiais também têm, relações interpessoais, assim. Então, isso é muito da sociedade. Agora, ignorar isso, talvez isso irrite um pouco certos setores da sociedade. Você achar que a favela toda só tem criminosos, isso permite, né, isso dá um respaldo moral para que a polícia faça o que faz. E aí, Mauro, a gente chega nessa operação, né? Que é todas as questões. Cansativo, assim. É muito triste. Primeiro que, assim, qual é a mudança assim, que eu consegui observar aqui mais rapidamente nessa operação? É que não é mega operação, é uma extraordinária operação, porque mega operação já vinha acontecendo, né? Mega operações, que mega chacinas, né? Já vinham acontecendo. Inclusive, tem um grupo de estudo da UF, acho que é o GENI, Novos Negalistas, eles conceituaram, definiram o que significa uma mega chacina, e é interessante isso, né? Como tem mais chacina, quando tem mais de 3 pessoas mortas, mega chacina acima de 8, né? Isso foi uma chacina extraordinária, isso está acima do... Isso é impensável, isso é guerra, isso é uma operação de guerra, de fato, pela quantidade de mortos, pelo aparato bélico, isso foi uma guerra, isso foi uma operação de guerra. E aí entra nesse contexto de o policial guerreiro abandonando de ser policial soldado. Você não vai ver PM que faz ronda pela cidade participar de uma chacina dessa, de farda azul. Você vai ver isso, é uma tropa de elite preparada para a guerra, com todo aparato possível que o Estado vem comprando nos últimos anos. Vindo de Israel, vindo de empresa norte-americana, vindo de vários lugares do mundo, as armas de guerra. Assim, e uma coisa interessante, não são só as armas, são as táticas de guerra. A lógica de usar essas armas, como lidar, embora tenha o aspecto que é local, que é só no Rio de Janeiro que esse tipo de operação acontece, pelo território, etc., que é em favela, tem formas também de combinadas de utilização dessas táticas. Os drones, o monitoramento, e o que ficou claro agora nessa operação. E antes de falar um pouco porque eu acho que tem esse elemento novo, eu vou voltar no que eu falei anteriormente sobre a questão do favelado e do ódio ao favelado. Quando veio a polícia de pacificação, teve um movimento político de institucionalizar o perfil do favelado. Isso é uma opinião minha, não sei se todo mundo vai concordar, mas é uma observação que eu vim fazendo, posso estar enganado, mas vale a reflexão. Não tem problema nenhum de jogar a reflexão. Então veio um movimento de cooptação, de institucionalização do favelado. O favelado agora vai mudar o modo de fazer política. Agora, o favelado não é só traficante, o favelado não é só bandido, vão abrir concessões para o favelado. Então, o favelado vai estar na novela, o favelado pode agora circular um pouco mais, com muitas aspas, também tranquilo pela cidade. O favelado podia fazer isso. Tem um perfil, não é mais agora um ator que vai imitar um favelado, tem um sujeito ali que tem uma trajetória na favela. A Malhação fez lá uma série
em que tinha pessoas representando a favela. Então, foi esse momento. Isso para um setor da sociedade, para outros não. Para outros o ódio, né, permanece e piora, né? Porque, assim, existe esforço para colocar o favelado num lugar que ele não é, que ele não aceita, que ele não foi construído para ser esse perfil que a sociedade espera, que é uma coisa muito racializada. E aí, esse momento de não aceitar o favelado pelo que ele é, isso vai, aos poucos, alimentando certos desconfortos, certos desacordos, que isso também vai afetar o policial. Então, por exemplo, o favelado agora ele pode ser reconhecido pela música que ele produz. Mas, por exemplo, existem grupos de orquestra em favela. Esses são aceitos, porque é o favelado lá fazendo isso, tocando violino. Nossa, o favelado sabe tocar violino. Que surpresa, que legal. Vamos torná-lo exótico, né? É o favelado, mas esse é o favelado que eu aceito. O favelado do funk eu não aceito. O favelado da gíria eu não aceito. O favelado do vermelho eu não aceito. Ele pode ser músico, ele pode ter um alcance gigantesco, pode ser influência, mas eu não aceito que ele leve a favela com ele. Que é o caso, por exemplo, do Oruan, é o caso, por exemplo, do Pose. Tem alcance, são músicos, produzem música, você pode ter crítica, não gostar, mas eles levam a favela com eles, no seu modo de agir, no seu modo de ver o mundo, no seu modo gramatical, de se expressar, a favela está com ele. E não são só eles, eu frequento aqui rodas de rap, tem muito favelado que são rap, que querem tornar MCs, grandes MCs, mas por enquanto estão participando de batalhas que tem da favela, eles levam a favela com eles. Sim. E quando eles alcançarem esse... É flagrante essa coisa. O Oruan é um nome vetado, né? Completamente vetado. Não sabe que o Oruan, ele conseguiu, estudou numa boa escola. O Oruan, ele é extremamente inteligente pela formação escolar dele, de base. Ele teve diferente de alguns favelados, ele teve uma formação, ponto, para que o Oruan... Agora, se o Oruan começar a falar gírias da favela, aí é um problema. Se o Oruan começar a levar o que é o ser favelado, que é ele, que é sendo o que ele é, assim, isso é um problema para a sociedade, porque ele tem um alcance, ele é jovem, então, assim, a família tradicional não aceita que um adolescente dessa família ouça o Oruan ou diga que gosta do Oruan. Aí o problema não está na criação dessa adolescente, dessa família, está no Oruan existir. O problema está nesses favelados existirem. Então, o problema, se não existirem esses favelados, se não existirem uns Oruans e Poses, aí para essa concepção mais conservadora, o problema está resolvido. A moralidade impera novamente. E isso é drástico, porque, por exemplo, é drástico e hipócrita, porque, por exemplo, e aí é um pouco também do Comando Vermelho, né? O Comando Vermelho no Rio de Janeiro é a maior facção, tem mais de territórios, tem mais gente populacionalmente. Estou chutando aqui, claro que não conheço nenhuma pesquisa para... Acho que nem tem a pesquisa perguntando de qual favela você é. Mas aqui no Rio isso é muito claro. Assim, tem diferente. Dá você perceber quem é morador de uma favela de Comando Vermelho e de Terceiro Comando, porque são gramáticas diferentes, são formas de comunicação diferentes, são formas de interpessoal diferentes. Total. E aí, só que a do Comando Vermelho, a gramática ela é mais usual, ela é mais espalhada, ela tem maior alcance. Por exemplo, o já é. A gente fala já é nasceu no favela do Comando Vermelho. Já é gramática. Qual é a expressão? Já é, a gíria já é. Todo mundo fala já é. Que agora tem o nome de único. Já é do Comando Vermelho. É nós, fé em Deus. Isso tudo vem do Comando Vermelho, porque é maior. E isso incomoda a sociedade. Isso incomoda, porque o Comando Vermelho não pensa nisso. E isso é uma coisa interessante, assim, porque parece que o Comando Vermelho é um laboratório de um ser social. O Comando Vermelho, ele cria em laboratório ali essas pessoas, esses adolescentes e jovens, para levar o Comando Vermelho para o mundo, o modo de ser do Comando Vermelho. Na cabeça das pessoas é isso que funciona. Tem essa teoria da conspiração, quando, por exemplo, alguns influencers aí pegam uma criança que fez lá o CV com a mão, tá vendo? É isso, é a semente do mal. É isso, é o Comando Vermelho, tá vendo? Uma criança que leva o Comando Vermelho e tal, como se o Comando... Isso é a realidade da favela, assim. Isso é a realidade da favela. Essas pessoas crescem vendo isso, assim. Não sabem o significado, talvez vão aprendendo ali no decorrer da vida, mas é assim que funciona. E aí isso é um problema para a sociedade. E aí é isso, porque esse tipo de coisa eles não controlam. Por exemplo, não tem a operação aqui no Rio. Sempre quando tem calor tem a operação verão, porque a favelada não pode ir para a praia. Inclusive, saiu um livro agora sobre a linha de ônibus que é mais afetada, né, que é o 474. Saiu um livro agora de um antropólogo que publicou, né,
pesquisou por 2 anos essa relação de como favela, que é um ônibus que liga Jacaré a Copacabana, e sempre é parado pela polícia porque não pode, né, favelado ir para a praia, assim. Enfim, tem essas perspectivas da relação da cidade. Então, isso, isso ele veio sendo formado, construído de uma maneira que chegou aos seus limites, né? E isso vai reverberar também na política de segurança. Esses elementos subjetivos, eles são considerados. É porque a gente não pega, não para assistir, por exemplo, canais policiais no YouTube, influências policiais. O que essas pessoas falam nesses canais? Negócio assustador. Mas tem público. Eles sabem para quem eles estão falando. Então, é isso. Se pegar agora, então todo mundo justificando. Então, assim, sim, não só os monopólios de comunicação, mas esses influencers estão falando que o Comando Vermelho agora é dono do Brasil. Assim. A maneira que eles estão colocando o Comando Vermelho ela é dono do Brasil. Sim. Seja com objetivo político ou não, lançando teoria da conspiração, fake news para todos os lados. E o Comando Vermelho não tem nem como se defender. Né? Não tem esse influencer que vai lá se defender. Mas acaba reverberando em quê? No favelado. É o favelado. Favelado, Comando Vermelho são significados, né? Então, assim, o favelado teve nessa operação, teve um jovem que é produtor musical, assim, e aí o estúdio dele foi destruído, assim, nessa operação, e ele fez um vídeo reclamando porque era isso. O favelado não pode nem ser produtor musical, assim, e quando eu vi essa mesma notícia não falou que a casa era de um produtor musical, que era um estúdio musical, falou que era casa milionária, casa de luxo, que a imprensa coloca, né? Se tiver uma casa na favela com o mínimo de estrutura, com azulejo que o trabalhador trabalhou muito para colocar, dar um conforto, uma TV, aquilo é mansão no tráfico. É uma mansão avaliada em 2 milhões, 3 milhões. E não pode ter. Então justifica a polícia chegar e quebrar aquilo tudo, porque na favela é casa de papelão, telhado de alvenaria. São essas coisas. É o estereótipo do favelado e aí não pode. E são formas de reforçar, por exemplo, sim, que o favelado tem que ser favelado para sempre. Não tem essa história de favela vencer. O favelado tem que se pôr no seu lugar, que ao meu ver, eu também vou escrevendo que isso, a favela hoje virou um grande cárcere a céu aberto. A favela é um panótipo com a céu aberto. A favela tem que ficar na favela ali sendo subjugado de várias formas. Quando ele sai, toma um problema para a sociedade, de maneira geral. Aí entra esse aspecto. Ele vai levar com ele o ser favelado, que incomoda muita gente. Como Gaza, né? Igual Gaza. Exatamente. Não pode sair daí. Tem que ficar ali a céu aberto, ali, esmagado, ou é isso, operação policial e tal. Quando o favelado sai e quer se expressar, como é o caso do Pose, como é o caso do Oruan, isso vira um grande problema. E tem outros exemplos também. Tinha um dançarino do programa da Regina Casé, que foi assassinado pela operação policial. Assim. Acho que é o Jonathan o nome dele, não sei se alguém no chat pode lembrar depois. Mas é isso. Então tem esses elementos. Assim. E aí, isso é uma forma que o Michel Misse, né, que é um sociólogo que morreu recentemente, ele tem um conceito dele que é muito interessante, que é a sujeição criminal. Né? Pega os estereótipos para criminalizar e institucionalizar. Assim. Em linhas gerais, é isso. E aí, uma outra coisa que entra como mudança nesse paradigma de segurança pública, que está em vigor no Rio de Janeiro, quem é de fora talvez tenha dificuldade de entender, é que antes, né, da escola lá Wagner Montes, o sujeito criminal era a semente do mal. Vamos na favela, semente do mal, pegava um adolescente armado, semente do mal, semente do mal, semente do mal. Agora, na gíria mais popularizada entre esses meios conservadores policiais é o ganso. E isso é institucional. Aí mostra essa imagem para mim, por favor, que eu te mandei. Fiquei impressionado com isso. Impressionado realmente com essa imagem. Explica para nós. Então, essa aí que é outra, né? Tem estômago para assistir, né? A coletiva de imprensa dos 2 secretários, que é o Felipe Cury, que eu já venho ouvindo a entrevista dele, depois a gente fala melhor sobre esse perfil, e o outro secretário, Vitor alguma coisa, que é o secretário de Segurança Pública, né? Que agora são 3 secretários. Felipe Cury, inclusive, vai sair candidato, né? Já se sabe, né? Já tava meio que planejando isso, né? Já estava meio que... As entrevistas que ele vem dando é muito nesse sentido. Mas, olha só, veja. Ali é usada a nomenclatura que eu acabei de falar, gansos. Gansos aqui no Rio é o favelado. É a sujeição criminal do favelado, que é um termo muito racista. Né? Encontra, ao longo do tempo, vai passando esses nomes, mas sempre é o racial que prevalece. Você vai encontrar... Ad infinitum
é o preto. E aí tem um debate, né, no afropessimismo que eu gosto bastante, é que isso tem que ver com a modernidade. A categoria de humanidade que a modernidade inventou, ela exclui o negro. O negro não faz parte dessa categoria de humano, de humanidade inventada pela modernidade. O negro não foi incluído isso. A humanidade é uma concepção branca e ocidental. E isso reverbera aqui quando a gente vê isso que está acontecendo. Isso é uma coletiva oficial de imprensa que ele pega uma gíria policial, uma gíria conservadora e institucionaliza isso ao mostrar que, olha só, o BOP vai matar ganso. O que aconteceu? O BOP estava ali esperando para matar ganso. Então, o ganso é o favelado que está numa moto, é o negro que está andando sem camisa na rua, com o celular na cintura, de Kenner, que era havaiano, agora é Kenner, está andando de Kenner. É esse, assim. Esse é o ganso que precisa ser evitado, precisa ser eliminado. Tinha um grupo de extermínio na Baixada Fluminense, em Queimado, no município de Queimado, se eu não me engano, que o nome do grupo era Caçadores de Gansos. Caçadores de Gansos, assim. Em São Paulo, eu sou de São Paulo originalmente, né? Eu conheço a gíria paulista, né? Ganso em São Paulo é o informante, né? É o cara que é aqui não. O ganso é o perfil ser eliminado. São gansos. Todos são colocados pelo Estado como o sujeito criminal a ser eliminado, né? E aí o que eu já demonstrei, né? A gente vai passar os anos, vai sair ganso, vai entrar outro, e sempre é o perfil racializado, negativamente racializado, que é o negro. Por isso, mais uma vez, não adianta colocar humanidade nesse debate, porque para o negro a humanidade nunca existiu. O negro foi excluído historicamente no processo de formação da modernidade, que não faz parte, a não ser nesses locais, nessas posições que a gente conta, na posição do terror, na posição da inferioridade. Enfim, isso já dá meio a um tempo para outro debate. Tiago, então, tem outra expressão que se popularizou muito agora a partir dessa entrevista do secretário e do Cláudio Castro, que é neutralizar, né, em vez de matar, né? Neutralizar isso, uma coisa para morte por intervenção policiais, tem várias questões, tem várias formas que é isso, né? A narrativa está em disputa, narrativas, né? Hoje a gente está muito nisso, a narrativa para cá, narrativa para lá. Às vezes, o objeto que gerou a narrativa ele é esquecido e só fica narrativas por narrativa. Isso está em todas as partes, em todas as esferas da sociedade, seja no trabalho acadêmico, seja na comunicação, seja na conversa cotidiana. E o pior é que quem emula, quem entrou essas narrativas não quer ouvir o contrário. Minha narrativa é a real e tal, e etc. E aí, isso é uma coisa institucionalizada. E aí, assim, outra diferença também nessas operações, que eu acho que é interessante, que muda com 2018 com o Witzel. Isso a gente não observa. Porque até então, por exemplo, quando tinha as operações com muita morte, chacina, o governador ele deixava a polícia resolver sozinha. Você fez a merda, você que se resolva. Não tinha apoio político, não dava respaldo político, né, o governador. Ou essas figuras, secretário. Havia aquele discurso sem protocolar. Não, teve excesso, vamos apurar, vamos investigar, mas nunca um apoio à operação. Nunca o apoio. E o policial que participa disso, ele quer validação, porque ele está numa missão heróica de guerra e está cumprindo isso, ele quer uma validação social mais ampla. Não tinha no governador, foi construindo bases em perfis, talvez não no executivo, mas no legislativo, em perfis de influências e tal, e conseguiu isso. Né? Hoje, se você pegar o Rodrigo Pimentel, é essa figura hoje cumpre esse papel de validar esse tipo de coisa. Inclusive, ele gravou um vídeo bem ruim depois dessa operação. Então, assim, o policial sempre almejou esse respaldo político, que não tinha no governador, não tinha nem no secretário, o Beltrame sempre tentando ali, né, mediar o que vai falar, não era muito duro, não criticava, mas também não investigava, não apoiava. Os policiais ficavam sempre no meio do muro. O Witzel vai romper com isso. O Witzel, ele agora ele vai dar apoio e incentivar isso. Ele vai ao quartel do BOP, pós-operação, ele vai pousar pousar para foto com helicóptero. Não só com helicóptero, mas também com os secretários de segurança, com os policiais, com os comandantes que participam, com a alta cúpula da polícia, pós-operação e tal, o comandante, os policiais, vai lá parabenizar. Então, ele mostra que agora o Estado mudou um pouco nessa forma de agir pós-operação. O Witzel faz isso. Né? Fotos, etc. E é o que o Cláudio Castro, que é da chapa do Witzel, ele tem feito. O Cláudio Castro afirmar
depois, ele está na coletiva de imprensa com o secretário de segurança. Ele afirma, ele reforça o sucesso da operação. Ele reforça isso. Isso é uma mudança nesse aspecto que o policial sempre quis. Por isso que o BOPE vai hoje, né, fazer uma passeata, vai fazer né, um cortejo para ser aplaudido pela sociedade, assim, sabe? Então, isso também é uma mudança que veio há alguns anos. Assim, e aí mostra como que é o fracasso para a gente de esquerda hoje pensar a segurança pública. Assim, a gente já conversou sobre isso aqui. Não vou ficar repetindo aqui como que a esquerda não pensa em segurança pública, né? Fica sempre navegando, sempre escorregando, né? O que vai dizer, como é que vai ser recebido, tem o cálculo político. Eu travei, né? Não, travou não, tá aí. Tá, que a minha imagem está travada aqui para mim. Não, tá travada a sua imagem, mas sua voz estamos escutando, já vai destravar já. Então tudo bem. Então vou continuar aqui o raciocínio. Então, Mauro, assim, deixa eu aproveitar que eu só carregar meu notebook. E vai descarregar aqui meu notebook. Não, tá bom. Então, Mauro, isso sempre aconteceu. Então, esses foram os elementos que culminaram nessa operação. Essa operação, ela não teve falta de inteligência. Teve uma inteligência, aí depende do significado do conceito de inteligência que você está pensando. Né? E aí tem vários especialistas que têm seu próprio conceito de inteligência, de ação policial inteligente, e tem a polícia que pensa na sua própria inteligência. Então, nessa mesma coletiva, a gente estava mostrando como é que essa operação foi pensada, foi planejada e teve inteligência. Pode questionar qual o significado dessa inteligência. Então, você mostrar aquele outro mapa, né, como é que eles pensaram essa operação, isso remete... Eu tinha pensado que isso havia remetido apenas lá, esse mapa aí, né? Esse mapa virou sucesso, né, nas mídias da operação, né? O Muro do BOPE, né? É isso, era o Muro do BOPE, e isso foi uma cópia daquela operação de 2007, que eu te mostrei lá do Trovão. Isso foi usado, esse método foi usado, de forçar. Então, esse método não é novo, né? Não é novidade. Não é novidade. E eu vou explicar. Ele foi utilizado ali, por isso que lá a capa era emblemática, a inovação no método de operação. Já tinha sido aplicado lá, que é forçar ele a falar que não conhece a favela. Eles conhecem o território da favela. Então, isso foi aplicado lá e foi também reforçado naquela em 2010. Foi também aplicado em 2010 lá, naquela cena em que o helicóptero pega os traficantes fugindo. Ali naquela operação, todo mundo que estava fugindo ele morreu, porque o BOPE já estava esperando, nesse mesmo molde aqui. E aí, como tem muito tempo, né, são 15 anos, então a geração virou. Então, provavelmente, os traficantes hoje são outros traficantes do que daquela época, que nunca imaginaram que pudesse ter uma operação em que eles eram forçados para ir para um único caminho de fuga e lá estaria o BOPE esperando eles. Assim, né? Assim, aí tem algumas narrativas assim sobre essa operação, né? Teve vazamento da operação, não é que não teve vazamento, ela não foi um sucesso porque não teve vazamento. Teve vazamento, agora a questão é se foi um vazamento proposital, o que ia ser vazado por conta, né, de fazer os traficantes irem para esse local. Tem um aspecto também aí de ser da vingança, porque me parece que logo no início da operação 2 policiais morrem, né? E aí esse aspecto brutal, né, que tem toda a questão da vingança e tal, que aí foram outros policiais do BOPE, policiais da Polícia Civil e tal. Quando tem essa morte, os policiais que estão ali fazendo o muro do BOPE já sabiam dessas mortes, então é aquilo que todo mundo viu. E aí tem algumas coisas assim, que aconteceram nessa operação, que foi a brutalidade. Assim. Isso foi chocante. Teve um menino que teve a cabeça decepada. Assim. A polícia, numa operação, decepou a cabeça de um garoto. Ele decepou. Inclusive, eu acho que cortar a cabeça desse garoto, para mim, foi um recado para o Oruan. Assim, porque era um menino de cabeça vermelha. E eles colocaram, assim, penduraram numa árvore, porque eles estão caçando o Oruan há muito tempo. A polícia do Rio de Janeiro está atrás do Oruan há muito tempo, né? Aquilo ali, para mim, foi uma mensagem para o Oruan. E eu fiquei imaginando o que esses moleques, o que essas pessoas que foram assassinadas ouviram antes dali de serem mortas brutalmente. Inclusive, esse rapaz que teve a cabeça decepada, ele não teve nenhuma marca de tiro, ele não foi assassinado antes. Ou seja, ele estava vivo quando cortaram a cabeça dele. Né? Ele tinha vida ainda.
Então, assim, essa brutalidade, tem uma menina também que era conhecida, né, muito pela ser fulaninha do CV e tal, ela teve um tiro na cara, foi desconfigurada a cara dela. Essa que estão chamando de japinha do CV, é É, isso? é. E aí, Ela ficou assim, desconfigurada? desconfigurada. O rosto dela ficou desconfigurado. E deixaram o corpo dela para, conforme os presos iam passando e ia vendo o corpo dela lá caído lá. E aí, assim, e aí eu fico pensando, os moradores, né, a favela vendo isso, né, essa brutalidade, que é uma brutalidade que não tinha até então, assim. Do Jacarezinho foi muito brutal, o Jacarezinho, né, a maneira como os corpos estavam postados, etc. E é isso, há uma piora agora, assim, há uma piora nessa operação, como a forma das mortes foram estabelecidas. Então, todo esse contexto que eu falei que são elementos também subjetivos, que fazem parte do cotidiano da violência no Rio de Janeiro, estavam ali convergindo para essa operação, assim. Não teve nenhuma divulgação depois do BOP, assim, não teve fotos do BOP como teve naquela de 2022, os policiais tirando foto. Nas fotos que foram divulgadas, só tinha policiais da Core, policial civil, PM aparecendo nas fotos, não tinha policial do BOP aparecendo em foto. Não Por quê, tinha. hein? Qual a sua interpretação para isso? Eu não sei, Mauro. Eu confesso que eu não tenho nenhuma especulação. Aí é só quem acompanha mais especificamente, assim, estuda essas questões policiais, assim. Mas não tinha isso. Então foi a mesma cena em 2010. Os bandidos fugindo ali pelo setor que eles sempre fogem ali. Foi a mesma cena e foram todo mundo assassinado. Só que 2010 também teve elementos sádicos aqui que eu até vou evitar. Eu já falei muito sobre isso, sadismo policial, assim. Mas isso para mim está muito claro, assim, que é um recado muito dado, porque já vinha, né? E aí entra uma questão que é também particular, não explica tudo, mas é uma particularidade do Rio de Janeiro, que é essa rivalidade do Comando Vermelho com outras forças, grupos armados, a polícia, né? No geral era isso, né? No Comando Vermelho é maior, é facção, é mais poderosa, tem mais armas, então o foco acaba sendo o Comando Vermelho. E aí, assim, o Comando Vermelho também é conhecido porque o Comando Vermelho, embora também tenha esse aspecto do acordo de cúpula, com figuras do Estado, etc., o Comando Vermelho também ele é odiado porque ele enfrenta, ele vai para a guerra. O traficante do Comando Vermelho, ele não recua. Tanto que essa operação foi isso, a operação foi vazada e sabia e ficaram para a guerra. Não imaginaram que seria uma coisa tão absurda como foi. Assim, a quantidade de policiais que foram mobilizados, etc. Então, o Comando Vermelho também, o policial, no geral, não gosta especificamente do Comando Vermelho por conta desse aspecto particular do traficante do Comando Vermelho. E como eu já tinha falado naquela vez que nós nos encontramos, o Comando Vermelho estava em expansão no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho estava formando complexo Quer na dizer, cidade do Rio de Janeiro. o policial o integrante do Comando Vermelho é abusado, né, para a polícia. E aí é uma diferença. Quem do Comando Vermelho? Quem? Porque assim, a gente está numa era de tudo vai para a rede social, tudo é filmado. E muito traficante do Só uma Comando. observação, você continua congelado, mas estamos te ouvindo, está ótimo. Essa é a japinha do CV, como ficou conhecida, né? Adolescente, assim, não dou nem 20 anos para essa menina, assim. Não dou nem 20 anos. E aí, eu chegar nesse ponto, né? Normalmente, esses jovens do Comando Vermelho, esse adolescente, ou mesmo favelado, às vezes não é nem envolvido com tráfico, eles divulgam muito em rede social. Aí tá, né, o trabalho super inteligente da polícia. Não precisa a polícia, né, grampear o telefone deles. Eles divulgam o tempo todo, fazem fotos, vídeos, publicam na sua rede, né, enaltecendo o Comando Vermelho, com armas, etc. Essa é a parte mais baixa ali digamos assim, da organização, né, que está mais na linha de frente ali. Então, são esses, assim. Então, isso para a polícia é uma afronta. Isso para a sociedade, de maneira geral, é uma afronta. Porque para ele ele tá sendo abusado, está sendo provocador de uma coisa que a sociedade não aceita. Que é isso, né? O crime organizado, com muitas aspas, o crime organizado, etc. Então, assim, isso é um elemento também que isso vai gerando revolta. Isso vai gerando incômodo no policial, que é agente do Estado, que tem um aparato bélico, que tem outros colegas que pensam, que tem um jurídico que apoia, tem um Ministério Público que também está junto. Então, no momento que ele vai fazer uma operação, ele está todo envolvido nesse contexto sociológico. Ele está envolvido nesse contexto sociológico. Então, isso, né? Isso vai revelar na operação. Que aconteceu. Agora, em termos políticos,
Existe, para mim, né, e aí tratando aqui de Rio de Janeiro, aquele projeto de cidade, transformar a cidade em uma cidade de negócio, que muito se falou quando veio os mega eventos, ele está em vigor ainda. Assim. O Rio de Janeiro passou por uma reestruturação produtiva que não tem mais indústria no Rio de Janeiro, há um desemprego enorme e tal. E tem os grupos armados que, com domínio territorial, e essa é a diferença para São Paulo, é o território aqui define sociabilidade. Ele está em vigor ainda, né? Ele está em vigor, ele continua em vigor, e quem mais sofre com isso são os favelados nesse projeto de cidade, porque eles não fazem parte, mesmo quando foram permitido que eles ultrapassassem a favela e fossem para o asfalto dessas maneiras que eu coloquei. Todo mundo gosta de um passinho do favelado. Quem não gosta numa festa ver um vídeo de um passinho favelado? Aí todo mundo fala, esse é o favelado que tem que ser, assim, sabe? E o favelado é uma dinâmica muito complexa que não pode ser definido para quem é do asfalto. Mas também desejar a morte, aplaudir o que aconteceu, é um negócio assustador, assim, sabe? É um negócio bizarro, que assim, o que é o Rio de Janeiro, assim. E aí, assim, o Mauro, né, ainda falando dessa operação um pouco, né? Assim, os vídeos, as imagens chocaram muito, as mães, a reação das mães. Isso. Né, ali, quem ficou trabalhando naquilo ali, nossa, assim, um negócio assim, que eu tinha visto só em Gaza, você tinha fazendo paralelo só em Gaza, que voluntários vão lá, tem uma bomba, Israel toca a bomba, depois ficam lá os palestinos com a mão, tentando tentando achar os sobreviventes ali nos escombros. É um pouco parecido com isso, assim, foram lá na mata à noite com flecha do celular para achar corpos, assim, uma situação em paralelo, que é a tática de guerra, é o terror, né? Essa guerra urbana é o terror, né? Inclusive nessa operação que foi para mim um marco de mudança do policial guerreiro, também era o contexto de guerra ao terror, né? Isso também é um elemento a ser considerado. Um contexto de guerra ao terror que não é mais definido em território entre Estado e nação, ia para os centros urbanos de outros locais do mundo, de outras cidades do mundo, né? E aí, Mauro, assim, tem vários elementos para dizer o quanto que foi um fracasso a operação, tanto que no próprio aspecto policial, né, da segurança pública, que gosta de dizer que tiveram um aspecto técnico, foram muito técnicos, que é o discurso pronto deles, né? Mas, no geral, assim, já tem muita gente falando sobre isso, acho que, detalhando esse aspecto técnico aí, tem um artigo que saiu agora na revista Piauí, que eu achei interessante, assim, como a narrativa foi construída, assim, parece que os repórteres estavam em loco lá, né, os jornalistas ouvindo as mães, vendo os personagens ali envolvidos e tal, e assim, eles tiveram cuidado na hora da escrita, eu achei isso interessante, você percebe isso na escrita, é um artigo bem escrito, assim, longo, como deveria ser, assim, descrevendo como que foi, tomando cuidado com as palavras e tal, sem mostrar imagem de gente morta também, sem fazer sensacionalismo, eu achei interessante esse artigo. Mas, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso é que não há horizonte de mudança. Assim. Eu acho que a cúpula da segurança pública, né, pedindo GLO, pedindo intervenção federal para o governo federal, é interessante. Né? Eles chamam, há uma crise no Rio de Janeiro, precisa de intervenção federal. Há uma crise, a intervenção federal é chamada para evitar o extermínio policial. Esse é o contexto. Incrível, né? Nossa, nós cometemos uma chacina. Chama a intervenção federal para assumir essa merda. Porque a gente fez isso porque vocês não tomam conta. Mas você já faz isso há anos. Você vem todos os anos fazendo isso, sabe? Então, esse é o contexto de vir uma intervenção federal, é para reforçar isso, não é para tentar trazer a paz e tranquilidade na cidade do Rio de Janeiro, é para reforçar o que já vem acontecendo. Né? E é isso, o horizonte não está aberto para a gente, assim, o horizonte está para acontecer coisas piores. Né? Uma outra coisa também que vale a pena comentar, Mauro, assim, a questão da circulação das armas. Né? Isso é uma coisa muito importante que meio que privatizaram de uma forma assim, talvez um determinado aspecto, né, privatizaram a circulação dessas armas com a mudança na política de acesso às armas, dos CACs, né? Que agora empresários também vendem armas, assim, utilizam, né, os estandes de tiro, etc. Inclusive tem um jornalista que publicou sobre isso recentemente, Rafael Soares, mostrando como que uma planilha apreendida do Comando Vermelho, estou travado ainda, não estou?
Tá. do Comando Vermelho. Eu não sei se é a minha internet, mas a internet está legal aqui. Não, aparentemente, enfim, tem uma possibilidade que seria você sair e voltar, que a gente já está acabando. Quer fazer isso rapidinho, então? Quer sair e voltar? Vamos tentar, vai rapidinho. Tem 15 minutos de entrevista ainda, acho que vale a pena. Vai lá. Vamos ver se vai dar certo. Esse saiu. Eu sempre tomo. Sai e volta e você não consegue voltar. Mas está muito interessante essa conversa. A abordagem do Thiago realmente muito, muito especial. Ele que é um especialista no tema das milícias, né? Ele é hoje uma referência, né, nesse tema das milícias. Inclusive, tem um artigo dele. Tá aqui. Tá. Tem um artigo dele que acabou de sair na... Deixa eu ver se acabou de sair mesmo. Isso, acabou de sair na revista da Federal de São Carlos. Muito interessante, vale a pena ler. Eu vou colocar o link aqui para quem quiser. Olha aqui, voltou. Oi, Thiago, deu certo, voltou. Fala. Que ótimo, então. Legal. Vamos lá, continuar a conversa. Então, o aspecto da circulação das armas. Isso você dá um Google, você vê que tem agente do Estado envolvido com a circulação das armas. Só que isso me incomoda quando, por exemplo, a polícia justifica uma operação como essa porque um traficante tem um armamento A, um armamento B, em suas mãos. Assim. A questão isso é muito óbvio. Assim, como que essa arma chegou lá na favela? Como é que é uma arma que estava um equipamento bélico que utilizado na Guerra da Ucrânia chegou na favela? Chegou ali no Complexo do Alemão. E aí o problema não está nesse que transportou a arma, está no problema daquele que está portando a arma, no local onde está a arma. É culpar o crime pelo próprio crime. Assim, não tem contexto social, não tem contexto sociológico que explique. É uma coisa positivada, assim, de achar que se encerra ali. Então, e é isso, a sua existência é que gera tudo isso. Um olhar metodológico diferente, né? Eu vou partir dali, daquele que está envolvido ali mais na ponta e vou ocupar pelo todo o restante. Então, sua existência justifica tudo isso que está acontecendo. Assim. Então, se tem crime, se tem roubo, se tem assaltos, etc, 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 é você. O culpado é você. Você é o ganso, então tem que matar o ganso. Assim. E aí a polícia fala, até hipocrisia, né? A polícia chegar e falar, os traficantes tinham tantas armas e tal. Não deu um bate, não foi prender as armas, provavelmente essas armas, fuzis apreendidos, foram dos traficantes assassinados, não pegou um bunker dele, não pegou o arsenal de armas, porque também assim, esse arsenal não está aí na favela, provavelmente está ainda tá em circulação ainda, né? Na negociação no mercado, né? E uma coisa também, Mauro, que eu já falei anteriormente, e aí isso vale a pena repetir, é que também essa operação não é a guerra às drogas, né? Essa operação não tem elementos nenhum de guerra às drogas. Não tem, assim, estou convencido que cada vez mais a chamada guerra às drogas perdeu o lastro justificável para a operação dessa envergadura. Opa, que aí me explica. Não sei se você lembra lá na última conversa que nós tivemos, eu mostrei um gráfico hoje como é que está organizado, configurado hoje os mercados ilegais a partir dos próprios mercados, né? E a droga não está entre, por exemplo, cocaína, que é a droga que mais oferece lucro e tal, ela estava em 6º lugar comparado com outros mercados ilegais. Assim. Então, assim, e o Comando Vermelho hoje, as facções, não vivem só da circulação de drogas. Isso já é notório, assim. Outros mercados estão entrando. E aí essas práticas de grupos armados, aí que confunde muito hoje, né? Porque são práticas de diferentes grupos armados. O próprio grupo armado miliciano tem práticas que são propriamente, que eram até então... Quais são os outros mercados do Comando Vermelho atualmente? Assim, o que tem sido noticiado, vou falar sobre eles, né? Que tem sido noticiado, né? O combustível também, lavagem de dinheiro, tem lavagem de dinheiro em alguns locais específicos, assim, de mercados. Internet, coisa que era da milícia hoje, né? Então a internet que circula, né, em determinados territórios é do Comando Vermelho. O Comando Vermelho expropria e cobra taxas do serviço de internet, que era até então um mercado especificamente da milícia, né? Cobrança de taxas também para os comerciantes próximos, né, da favela, do local, dos territórios que eles dominam. Então, assim, há uma ampliação
gigantesca de mercados do Comando Vermelho, que não é só o mercado de drogas, assim, embora também tenha um mercado de drogas. Assim, Nesse sentido parecido com o PCC, golpe. né? É isso. Na verdade, é isso. Todo mundo vai indo, faz, o movimento é o mesmo, né? E de Golpes, certa golpes. maneira. Isso, exatamente. Vamos explorar mercados ilegais porque a gente vive um período de crise profunda do capitalismo, desintegração social, o próprio Estado perdendo capacidade de regularização de mercados, etc. O Estado se decompondo também nessas facções, nesses grupos armados, né? Porque a polícia está agindo hoje como um grupo armado, assim, há muito tempo já tem isso, né? Essas facções internas da própria polícia, né, que divergem, às vezes aparece com um governo ou outro governo, que aí diferencia, conforme eu narrei aqui, né, a diferença entre a época do Beltrame, depois com o Witzel e agora com o Cláudio Castro, assim, isso também revela um pouco do que é a política atual de segurança do Rio de Janeiro, assim. E, só que muda essas figuras, muda os comandantes, muda os políticos que estão ali mais próximos, mas a vítima nunca muda, é o favelado, né? É a favela que sempre nunca tem uma operação, como foi essa última operação da Polícia Federal aí sobre, né, um PCC que foi em outra esfera até então que era intocável a esfera, né? Que aí você vê o tratamento que é diferente, mas não, a lógica no Rio de Janeiro se explica muito de ir na favela, em territórios, nesses territórios, e promover terror e morte, para ver se isso, em algum momento, é o resultado mais esperado, né? E aí é isso, é respaldo, aí vai ter uso político, né? Vai ter várias formas de utilizar isso como uma plataforma política, né? Não que a intenção se explique apenas por uma intenção política. Vou cometer uma chacina aqui porque vou ficar marcado e vou ganhar voto, assim. Eu não acho que seja tão aberto isso, mas tem um uso político disso, isso não há dúvida, assim, né? De comentar algumas coisas. Agora, só que assim, até então, o que tinha anteriormente era minimamente fazer uma crítica aos equívocos de uma operação. Agora não, assim, se eu tiver que falar que foi um sucesso e vou ganhar voto e vou ganhar respaldo social, vou virar influência, vou ficar conhecido, vou fazer isso, assim, vou fazer isso. Então, é aquela questão da narrativa, assim, o que é ruim para a gente, porque quem é afetado emocionalmente, eu, por exemplo, né, eu não queria conversar com certas pessoas que eu ouvi isso. Assim. Eu evitei certos contatos porque, sabe, não adianta e a gente se protege de alguma maneira, a gente se defende de alguma maneira, na individualidade, procura alguém para desabafar, procura alguém para falar, sabendo que não vai ouvir nada tão desumano assim nesse momento e tal. Mas é isso, assim. Entendi. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Há um discurso desses segmentos da direita, mas não apenas da direita, né? Há um discurso aí do chamado mainstream, mesmo de setores progressistas e até da esquerda, de que, mesmo dentro da favela, esse tipo de operação tem apoio porque as pessoas de bem que moram nas favelas odeiam esse pessoal do PCC que os oprime o tempo inteiro, então que teria um apoio no interior das favelas também a essa repressão da polícia. Tem algum sentido isso? Sim, infelizmente tem, Mauro. Assim, aí é isso, né? É ideologia, né? A segurança pública está cheia de ideologias, né? Isso é uma ideologia. E é interessante, porque cobram favelado, porque acho que naturalmente o favelado deveria ser contra isso. É tipo uma cobrança exacerbada ao negro ser contra o racismo, porque o negro, né, a cobrança é maior em cima do negro ser contra o racismo, né? Tem uma situação de racismo, mas qual a sua posição sobre isso? Vai cobrar o negro, né? E eu acho que é um pouco essa lógica, assim, do favelado. Porque o favelado está na sociedade. O favelado está e circula na sociedade e é influenciado por ideologia também. Agora, a diferença o favelado ele é contra o tráfico, né? Esse perfil aí, o trabalhador ele é contra, porque ele sabe que aquilo ali em algum momento vai afetar a vida dele. Mas eu tenho certeza que o favelado é contra uma chacina. Ele é contra a existência do tráfico, ele é contra o controle armado, mas ele não é a favor da chacina. Isso eu tenho certeza. Porque também afeta também emocionalmente, afetivamente, porque a existência do tráfico vai algum parente, um ente querido ser envolvido em algum momento, vai estar envolvido. E se não sei se você conseguir acompanhar,
começou a sair algumas coisas assim, relacionadas àqueles que estavam ali prestes a morrer, o contato com algum amigo que divulgou, eu estou encurralado aqui e tal, a última mensagem, o amigo falando, sai dessa vida e tal. Então, isso afeta afetivamente a favela, porque são crias, né? São pessoas com quem você conviveu, com quem você teve, né? Ali uma infância, uma adolescência, e aí cada um escolheu um caminho diferente. Quem vive falando sobre isso é o Adriano Imperador, assim. E eu gosto do posicionamento do Adriano Imperador porque ele é isso, ele escolheu outra vida, mas ele deixou de trocar ideia com essas pessoas, de ser amigo dessas pessoas, né, conversar, mesmo entendendo que ela está em outra vida, assim, sabe? É isso, e achar... Isso é, mais uma vez, um processo de desumanização do favelado. É desumanização. Tá? O favelado não tem família, o favelado não tem amigos, ele brota do chão, é isso, é um ganso que nasce do nada e precisa morrer ser assassinado brutalmente, com a cabeça arrancada e pendurada. Esse é o favelado, assim, para essas pessoas. Agora, é contradição na sociedade. Eu lembro que em 2010, na campanha de 2010, acho que foi em 2010, 2008, não lembro, o Cabral foi reeleito. Nossa, o Cabral teve votos massivos no Complexo do Alemão, assim, sabe? Essa é a contradição da sociedade, não é exclusivamente agora cobrar a favela, para esse tipo, só a favela, porque ser favelado, ser contra automaticamente a isso, eu acho uma desonestidade, assim. Aí é isso, é o trabalho que a esquerda deve fazer, o trabalho daqueles que, né, que pensam uma alternativa de sociedade, ou aqueles que estão pensando em tentar acabar com isso, né, também fazendo trabalhos em loco, que não fazem. Normalmente a favela é ocupada sempre aqueles que conseguem ali, não só de fora, mas que tem um contato, mas que na maioria das vezes são as ONGs, aí tem um aspecto ideológico com as ONGs e tal, por mais que as ONGs merecem crítica, mas num momento como esse, as ONGs que dão um aparato. Assim. São as ONGs que estão lá junto com a mãe, que oferecem um advogado, que está próximo ali das mães, da família, são as ONGs, assim, que já construiu uma relação com a favela. Aí a gente jogar tudo isso achando que a favela é de direito porque um político tal pegou esse discurso. Não, assim, eu não assumir também a responsabilidade social que a gente tem. Política e social. Né? Política e social, volto a dizer, se a gente acha que o racismo é uma coisa muito grave nessa sociedade, é violenta, a gente deveria colocar a pauta da segurança pública como prioridade. Assim. A gente tem que colocar a pauta da segurança pública como prioridade, porque é onde o negro e favelado sofre mais violência, fora aquela como sai da favela para o asfalto, mas ali dentro mesmo, no seu local ali, ele sofre tipo de violência. Então, assim, tem elementos raciais muito claros. Por isso que eu estou falando para você que só a guerra de droga não explica. Não explica mais a guerra de droga. Não explica. Há muito tempo já não explica mais isso. Né? Então, vai tendo uma convergência de fatores, claro, também tem agora, mas não é guerra de drogas como a primeira resposta, parece que é a muleta da esquerda dizer isso. Nossa, é a guerra de drogas, como se legalizasse, fosse resolver um passe de mágica as operações policiais. Um passe de mágica fosse resolver tudo isso. Assim. E aí você não entender a formação social brasileira. A formação social brasileira explica muita coisa, né? Colonização, capitalismo dependente, tem muitos elementos ali para refletir que explicam um pouco isso. Oferece ferramentas para entender esse processo. Né? Não é só apontar que a solução é essa. Né? A gente até entende em termos de comunicação, agitação e propaganda, isso ajuda um pouco, mas ficar só nisso, em atos, sem fazer trabalho, sem desenvolver trabalho na favela, nas periferias, principalmente, nas periferias só tem trabalho de âmbito cultural, parece que é isso, né? Vou levar cultura para a periferia, vou trazer periferia e tal. Não tem trabalho político, aí chega na eleição, aí vai votar, por exemplo, no Eduardo Paes. Por quê? Porque ele faz isso, ele bota um local ali, alguma coisa, constrói alguma coisa ali com a prefeitura, e aí tem samba, tem eventos culturais, e é isso, não tinha antes. E a gente está onde? E aí a gente está onde? A gente está lá dentro com algumas figuras de esquerda, estão lá no governo do Eduardo Paes, que já formou uma aliança com o Cláudio Castro. Assim. Como que você não vai romper isso? Eu fico pensando, como é que você não vai romper isso? Não vê contradição nisso, sabe? Assim, em termos de segurança pública, esse é o legado, isso é um sinal para a próxima política de segurança pública que vai vir para o próximo governador do Estado. Sim. Né? Não, ainda pior. Entrevistei aqui o camarada João Cláudio Pitilo, que é do Rio de Janeiro também. Ele falou: se for o Eduardo Paes, não crie ilusões. Vai ser ainda pior do que o Cláudio Castro. Ainda pior que o Cláudio Castro. É isso. Essas figuras, por exemplo, esses policiais que entraram um pouco mais na política, seja a política institucional ou a outra não institucional, eles hoje têm uma autonomia, têm base social para fazer o que eles querem fazer.
Ele tem uma base social. Então, ele pode hoje, por exemplo, peitar um governador, peitar um prefeito. Ele pode peitar e não vai acontecer nada, porque é isso. Ele tem um lastro ali, tem parte da sociedade que apoia sua iniciativa, sua forma de fazer política de segurança. E é isso. Parece que o Bob já lançou até uma nota, né? Não li tudo e tal, só vi alguns cortes. Que é isso, vai continuar, não vão parar. Vai ser daqui para frente, é isso. E piorando, assim, né? Que aí na cabeça deles é isso, né? Enquanto o crime não... Os criminosos, né? E o crime, na concepção deles, mantiverem essa movimentação, eles vão reagir dessa forma que reagiram, assim, sabe? Sim. Com isso. Guerra, extermínio, terror, sobretudo, e tal. E é isso, não tem que ter favelado fora da favela. É um panóptico para céu aberto, não tem que ter um favelado fora da favela. Não pode sair para o lazer, não pode sair para fazer um show, não pode fazer nada. Ficar na favela. E mesmo assim, quando fica na favela, é isso. É tiro, cabeça decapitada, tiro na cara. São essas Tiro, coisas. porrada e bomba. Você fica na favela e ainda correndo o risco de vez em quando eu fazer um incerto aí dentro e te pegar. O problema, Mauro, é a existência, é o favelado existir. Esse é o problema. O favelado não deveria existir. Está colocado isso. Quem não entendeu isso ainda depois dessa operação, sinto muito, assim, a gente não pode nem conversar. O problema para a sociedade é o favelado existir. Esse é o problema para a sociedade. Então, assim, a favela é que oferece concessões muito pontuais para fazer lobby de alguma coisa, né? É o passinho, é da cultura, etc. Mas volta para a favela e fica lá, que eu não gosto da sua existência. A existência me incomoda. A existência do favelado incomoda a sociedade de maneira geral, assim. E é o Rio de Janeiro isso. Esse projeto de cidade também que está em vigor, não considero favelado. Uhum. Tá? Não considero favelado. O favelado não faz parte de um projeto de cidade, não está incluso nesse projeto de cidade que passa pelo aspecto político. Não vem me dizer que falta de planejamento urbano. Não é planejamento urbano. O planejamento que temos dentro de uma formação social brasileira, de um capitalismo dependente, é esse. É esse que está colocado. Volto a dizer que eu disse anteriormente. É enxergar as coisas como elas são, não como elas deveriam ser. O que está colocado hoje é isso. A favela ainda é um incômodo para a sociedade. Teve algumas disputas, teve alguns avanços em reconhecimento, mas ainda ainda é o grande, digamos, responsável pelos problemas da cidade. É isso. Tiago Sardinha, super obrigado por ter vindo aqui. Vamos renovar essa conversa, cara, porque esse tema é crucial, efetivamente crucial para pensar a política e o país que a gente deseja ver desconstruído e o país que a gente quer ver construído. Obrigado, camarada. Obrigado mesmo. Eu agradeço, Mauro, mais uma vez essa oportunidade de conversar com as pessoas também que pararam aqui para ficar ouvindo. Agradeço todo mundo que ficou até aqui. Mais uma vez, assim, é um tema delicado, é um tema que emociona, é um tema difícil para falar, para ouvir também, né? Assim, eu estou falando aqui, mas imagina que as pessoas também não estejam bem ouvindo e tal, e é isso, a gente está num momento muito difícil da sociedade de maneira geral, assim. Mas é isso, eu agradeço por estar aqui, por me convidar, para a gente conversar, enfim, é pessoal isso. Perguntando se você tem participação, se você participa nas redes sociais, para o pessoal te acompanhar. Eu tenho meu Instagram é mais pessoal, assim, eu faço mais esses comentários no Twitter, assim, no Twitter que eu faço algumas... Tanto que eu comecei a colocar essas coisas, essas imagens que eu coloquei aqui para você, eu fui colocando no Twitter, tudo isso, assim, tentando fazer... O Twitter qual é? Tiago Sardinha mesmo? Isso, a underline Tiago Sardinha. Fechou. Tudo junto, né? E aí é isso, Mauro. Muito obrigado. Um fim de semana aí de recuperação para você, bom, para todos nós, obrigado, no país. Muito obrigado. Que sofremos com o sofrimento, a morte, o massacre aí no Rio de Janeiro. Um grande abraço. Até lá. Obrigado, Mauro. Até a próxima. Tchau.